empresa, ela é muito importante para que a empresa melhore o processo de produção. Ela gerencie, de fato, o equipamento. Então, o gerenciamento de risco realizado de maneira sistemática permite que o serviço de saúde tenha informações qualificadas sobre o comportamento do produto. O gerenciamento de risco permite que o serviço de saúde estabeleça protocolos de segurança e planos de contingência, no sentido de gerir os impactos, né, de qualquer coisa relacionada à continuidade do cuidado. Às vezes eu tenho um equipamento que está trancado numa sala e o outro estragou e eu não tenho ninguém com a chave para me dar o backup. E isso, assim, é uma realidade até de desfibrilador, né? Está trancado numa sala. Então, como que eu trabalho com isso para evitar agravos? Eu tenho um checklist de verificação até da cirurgia, né? Que é agora o que está mais em voga para a gente conseguir implantar. Eu tenho equipamentos reservas que possam me respaldar no caso de problema. Eu tenho protocolos no sentido de suprir carência, eu tenho um plano B, ó, não tenho isso aqui, qual é o serviço que eu posso entrar em contato para resolver, para suprir uma necessidade temporária. Eu consigo mapear os meus equipamentos médicos assistenciais, eu tenho cenários, definir os cenários, quais são os cenários possíveis de falha, né? Identificar as medidas que devem ser adotadas, identificar e nomear responsável, porque o que é de todo mundo não é de ninguém, isso a gente sabe, né? Ah, todo mundo está cuidando. Não está. Não está. Ninguém está cuidando na realidade. O equipamento deve ser usado somente para o propósito para o que foi designado. O que a gente vê com muita frequência é desvio de uso, né? Não é o uso para aquilo que o equipamento foi registrado. Então, o serviço traz para si uma responsabilidade de um uso off-label. E se acontecer alguma coisa, o fabricante vai falar, não está nas instruções. Deve ser instalado de acordo com a norma técnica. Então, assim, como é o meu espaço, o que eu estou fazendo, o que eu estou conectando na mesma sala, pode, tem interferência, não tem? Ser usado somente por pessoas treinadas. Então, assim, ó, a discussão do treinamento que o Cássio trouxe ontem. Ele falou assim, a gente está preocupado com a avaliação da tecnologia, estourou, né? Mas a gente está pouco vendo como que o meu funcionário está capacitado para operar aquela tecnologia. Então, o treinamento deve ser feito com o auxílio de quem entende, quem fez o produto. Então, a gente fala que o fabricante ele é responsável pelo treinamento, sim, porque é ele que entende da tecnologia, é ele que tem que falar, isso interfere, isso não interfere, como que vai funcionar, e a gente vai se apropriando do conhecimento. O manual do equipamento deve estar disponível. Nós fomos em vários serviços, em vários, não foi um ou outro. Não tinha manual. Desde o melhor ao mais simplesinho. Não tem manual. Manual a gente tinha que abrir a internet e acessar a página da Anvisa. Mas vocês conhecem a página da Anvisa. Nem sempre ela está tão acessível como a gente gostaria que estivesse. Porque é um problema da tecnologia, né? Então, assim, o papel, ele ainda é o nosso melhor amigo, né? Os avanços da medicina, estou terminando, tá? Eles oferecem diversas alternativas terapêuticas para uma dada condição clínica. Só que a escolha dessa alternativa mais segura para aquele paciente, para aquela equipe e para aquele estabelecimento é um ponto fundamental. Então é eu que conheço qual é o meu público. Eu sei quem é o paciente que eu trabalho, qual é a minha área de abrangência, o que eu faço. Então eu preciso saber o que eu estou comprando, senão é um equipamento que vai ficar na caixa. E essa é a realidade de muitos serviços, né? Assim, a gente tem aqui um pacientezinho, mas é um paciente com este universo de equipamentos interagindo com este pequeno ser. E é isso, o sistema de saúde hoje, ele traz um monte de avanço tecnológico, mas isso também traz uma outra questão do risco, né? A gente tem que discutir o risco cada vez mais e repensar processos. Eu recebi um e-mail essa semana, eu achei bem interessante colocar, eu só mantive da onde veio. Eu acho que vocês devem deve ser uma lista, porque não é, eu não desconheço quem é a pessoa. Mas a fala eu achei muito interessante. Ele fala assim que muitas vezes a gente fica preocupado com, nossa, o mundo, né? Mas eu não vou conseguir fazer porque é muita coisa. Mas assim, de fato, talvez a gente consiga agir em 2%. A gente tenha uma capacidade de resolução ou um domínio para tomar uma atitude em 2% daquilo que a gente
a gente reclama de forma geral. Mas se a gente agir nesses 2%, a gente já vai fazer diferença. Hoje eu conversando com o Luiz, a gente estava falando da trajetória deles no INCA, 10 anos lá no INCA. Falou assim que quando eles chegaram, tinha um universo de problema. Eles começaram com medidor de pressão. Medidor de pressão. 60% dos medidores de pressão tinha problema no INCA. E eles conseguiram resolver o problema, né? Colocaram, tiveram protocolos, né? De verificação, de monitoramento, de troca. Então, assim, talvez o meu universo hoje seja isso que eu consigo agir. É esses 2%, é esses 2% que eu vou fazer. E isso vai fazer diferença. Também foi a frase que a Lélia colocou, né? Assim, a minha gota faz diferença no todo. Então, assim, eu tenho tudo isso daqui, mas eu preciso focar, né? Aonde que eu vou agir? Onde que eu acho? É isso, né? De forma geral, desculpa correr bastante, mas o contato é esse, né? A área ficou clarinho, porque eu acho que eu já tinha clicado em cima. Tecnovigilância@anvisa.br. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu acho que não vai ter tempo para perguntas, podem ficar à vontade e mandar que a gente tenta responder. Tá bom? Obrigada. Agradeço a professora Estela Machado pela elaboração dos esclarecimentos. Infelizmente, devido ao adiantado da hora, não vai ter questionamento, deixaremos para o final, tá bom? Convido, então, nesse momento, Kelly Cristina para coordenar esta mesa que tem como título, como tema, interoperabilidade entre equipamentos médicos assistenciais, implicações para a segurança do paciente. Boa tarde a todos. Eu convido para participar dessa mesa o organizador do evento, Roberto Carlos, e a enfermeira Ana Paula Morim, que é doutoranda aqui da Universidade, enfermeira de Medicina, enfermeira e recidivista da Unidade Coronariana da UFRJ, do São Pedro, e ela é gerente comercial da área de laboratório da Bebral. Cada um dos palestrantes terão 30 minutos e serão avisados. Boa tarde. A Estela, no final da apresentação dela, ela já até deu uma carpetada para que eu pudesse falar um pouco sobre interoperabilidade, a partir do momento que ela mostra uma fotografia que deixa lá escondidinha aquela criança e uma série de equipamentos eletromédicos no entorno dela. Também gostaria de ressaltar que a interoperabilidade é uma tendência hoje em dia dentro dos cenários de atenção à saúde, sobretudo no que diz respeito, dentro do próprio GT da Rebrat, ao grupo que trabalha com a monitorização do horizonte tecnológico. Certamente a gente ainda não tem a realidade que eu vou mostrar aqui nos hospitais brasileiros, talvez a gente consiga chegar em algumas instituições a um nível de interoperabilidade, mas que não é obrigatoriamente ainda uma interoperabilidade dinâmica, conforme nós veremos já já. Conforme eu já havia apresentado anteriormente, não há conflito de interesse nessa apresentação. Para que a gente possa falar sobre interoperabilidade, eu gosto sempre de começar com essa fala, que foi uma fala de um engenheiro especialista em sistemas clínicos, que no encontro de cúpula ele disse que primeiro as pessoas é que vão falar, depois falarão as organizações e finalmente serão os equipamentos médicos que vão falar. E a interoperabilidade tem exatamente o propósito, ou como definição, estabelecer esse processo de comunicação que num futuro, digamos assim, já presente, ok? Esses equipamentos vão começar a estabelecer. Então a gente pode entender como interoperabilidade a capacidade que equipamentos médico-assistenciais, sistemas clínicos, aí esse é um conceito bastante interessante, ou ainda seus componentes, para se comunicar a fim de cumprir com segurança uma finalidade. E quando a gente milita em unidade de terapia intensiva, no centro cirúrgico híbrido, por exemplo, ou até numa sala de emergência, onde a gente utiliza equipamentos eletromédicos para fazer o follow-up desse doente,
esses equipamentos estão ali reunidos com um propósito claro, que é trazer uma série de informações a respeito da condição clínica desse doente. Então, quando a gente fala de interoperabilidade nos seus diferentes níveis, a gente percebe que já é uma realidade nacional, já é uma realidade brasileira já há algum tempo, a situação que diz respeito aos equipamentos que trazem informações a respeito desse doente para o profissional. Mas ainda não é uma realidade nossa, no nosso país, equipamentos trocarem informações um com o outro, que é o que a gente espera acontecer num futuro não muito distante. Elcio, passa para mim, por favor, que parou de funcionar aqui. Ok. Bom, quando a gente pensa nessa perspectiva da interoperabilidade como sendo a capacidade desses equipamentos trocarem informações entre si e entre os seus usuários, obviamente que a gente vai perceber nos dias atuais que quando eu não tenho interoperabilidade entre esses equipamentos e quando eu não consigo interoperar com eles, a gente vai perceber que com a dimensão da tecnologia da informação, à medida que ela vem se desenvolvendo a cada ano, muitos departamentos hospitalares ou profissionais de saúde, de modo individual, acabam adquirindo software médico ou criam as suas bases de dados informatizadas. Como que é feito isso? De forma não muito apropriada, porque não raramente não tem fundamentação científica, não tem evidência que guie esse profissional no momento que ele vai escolher pela montagem do rol de equipamentos para a sua unidade. Infelizmente, muitos desses sistemas não foram desenhados de forma a permitir a comunicação entre si. É claro que eu não vou entrar no mérito da questão de como que são esses protocolos de comunicação, até porque eu não sou engenheiro, mas certamente os engenheiros clínicos que aqui estão sabem muito bem dessa conversa, de como é que a gente hoje em dia ainda verifica diferentes linguagens que são utilizadas por diferentes equipamentos eletromédicos e o quanto isso pode dificultar esse processo de comunicação entre um equipamento e outro no momento que eu mais preciso que isso aconteça. Consequentemente, se torna ineficiente a utilização desses equipamentos, muito embora o seu custo possa ser altíssimo. Eu fui convidado a conhecer uma unidade de terapia intensiva de um hospital de uma grande rede aqui no Rio de Janeiro e fiquei surpreso ao perceber que eles dispunham de equipamentos, obviamente, caros e que tinham, de certo modo, uma capacidade de se comunicar entre si, mas esses equipamentos não chegavam a ter sequer um nível de interoperabilidade que a gente chama de conectividade. Eles não se encontravam conectados entre si, eles não eram capazes, muito embora tivesse essa capacidade técnica, eles não eram utilizados naquele momento com o propósito de um trocar informação com o outro. Esse estudo ele também foi apresentado nesse encontro de cúpula, que mostrou que nos Estados Unidos foi levantado o número de aproximadamente 90% dos equipamentos nos hospitais estudados que poderiam estabelecer algum tipo de comunicação entre eles. Percebeu-se também que algo em torno de 1/3 de todos esses equipamentos que foram estudados mantinham algum mecanismo de comunicação. Os profissionais conseguiam fazer com que esses equipamentos pudessem interagir entre eles. E menos de 3 desses hospitais conseguiam alcançar um nível de interoperabilidade, tal como a gente vai descrever aqui, que é entendida como a interoperabilidade dinâmica. Então, quando a gente pensa em interoperabilidade, a gente pode encontrar basicamente 6 diferentes níveis. O nível 0 é quando não existe nem mesmo a conectividade. Então, eu tenho como fazer com que um equipamento se comunique com o outro, mas esses equipamentos sequer estão interconectados. Se a gente pegar equipamentos como ventiladores mecânicos, monitores multiparamétricos, bombas de infusão, a gente vai perceber que existe uma portinha ali, e essa portinha nunca foi utilizada pelo serviço de saúde. Talvez o profissional não saiba nem para que aquilo sirva. Ele olha lá, existe aqui um ponto de conexão RJ45 que seja, mas ele não sabe para que aquilo serve. Talvez ainda que saiba o propósito daquilo, mas é provável que o hospital não tenha uma rede de TI que permita que haja o tráfego dessas informações entre um equipamento e outro. A gente tem o nível 1, que é a interoperabilidade técnica, ou seja, os equipamentos, muito embora não consigam falar a mesma língua, foi o que o professor Makoto mostrou aqui, palavras em japonês que a gente não consegue entender absolutamente nada, mas ele
teve a iniciativa de tentar se comunicar de alguma forma. Então, os equipamentos que operam no nível de interoperabilidade nível 1 é interoperabilidade técnica. Eu tenho possibilidade de fazer com que esse equipamento converse com o outro, em que pese o fato de ser ou não compatível a linguagem que eles apresentam. Vamos encontrar ainda o nível de interoperabilidade nível 2, que é a interoperabilidade sintática. Eles trocam informações um com o outro, portanto eles estão conectados, mas um não consegue entender o que o outro quer falar. É claro que existe aqui um conflito com relação à linguagem que é utilizada. Existe um nível 3, que é um nível semântico, um consegue compreender a informação que o outro está passando, mas diferentemente do nível pragmático, nenhum dos dois consegue ser capaz de influenciar no funcionamento do outro, de dar ordens para que um equipamento modifique o seu funcionamento. Isso a gente já consegue encontrar num nível pragmático, mas essa ordem, ela não é num processo de mão dupla, ou seja, um equipamento consegue influenciar no funcionamento do outro, mas o outro não consegue influenciar no funcionamento desse. Quando a gente chega no nível 5 de interoperabilidade, aí a interoperabilidade acontece propriamente dito. Um equipamento consegue, então, determinar, dar ordens para que em dado momento um altere o funcionamento do outro. Conforme eu disse, eu não sei se a gente conseguiria, pelo menos a curto prazo, chegar num nível de interoperabilidade tão grande como esse, que é o nível 5. Aqui a gente tem um caso que a gente poderia explicar como é que a interoperabilidade poderia nos ajudar. Então, doentes hemodinamicamente instáveis costumam ser tratados com drogas vasoativas e, portanto, necessitam de monitorização de variáveis hemodinâmicas e ajustes constantes de doses. Isso implicaria que o profissional tivesse o tempo inteiro monitorando essas variáveis fisiológicas que estão servindo para o alcance do alvo, o alcance da meta, e o tempo inteiro deveriam estar revendo, então, as velocidades de infusão. Quando a gente trabalha no nível 0, ou ainda que seja no nível 1, se faz necessário que, muito embora o agente prescritor tenha consignado, ainda que se tenha um excelente prontuário eletrônico, ele tenha lá consignado na sua prescrição a necessidade de variação da dose em função do alvo de pressão arterial, toda vez que o monitor multiparamétrico perceber que uma dessas variáveis foi deflagrada, como é o caso da pressão arterial média, alguém deveria se deslocar até a bomba de infusão e realizar esse ajuste da bomba de infusão para atender aquilo que foi consignado pelo agente prescritor. Se a gente trabalha num nível dinâmico de interoperabilidade, o agente prescritor, ele consigna no prontuário eletrônico, e aí, óbvio, eu preciso ter um prontuário eletrônico que me permita isso, por isso que a gente falou que isso só é possível a partir do momento que as novas tecnologias da comunicação e informação permitiram fazer do prontuário, que até então era um prontuário de papel, um prontuário eletrônico. Ele chega lá conseguindo a sua prescrição e determina, consignando ali, que ele gostaria que se a pressão arterial média caísse para valores inferiores a 80 milímetros de mercúrio, que aumentasse de 2 para 3 ml/hora a solução de noradrenalina. Ou ao contrário, se a pressão arterial média assumisse valores superiores a 140 milímetros de mercúrio, que essa velocidade de infusão deveria ser reduzida para 1 ml/hora. Uma vez consignada, essa informação vai para o monitor multiparamétrico, que eu também preciso ter um monitor que permita esse nível de interoperabilidade. Quando o monitor percebe que essa variável foi violada, ele automaticamente soa o alarme não vai desaparecer, mas ele, para tentar encurtar o tempo de resposta, para tentar melhorar o desfecho desse doente, ele manda uma informação para a bomba de infusão, determinando que ela faça aquilo que foi consignado pelo agente prescritor. Então isso aconteceria de modo automático. Quando eu dei essa palestra nesse hospital, ele me perguntava: professor, mas isso resolve o problema? E aí eu repeti o que eu já falei aqui. O Jack Sparrow, ele falava: olha, o problema não é o problema é como nós nos comportamos diante desse problema. A gente teve exemplo recentemente com o avião alemão. Para resolver o problema do terrorismo, se criou uma porta blindada que só seria possível abrir pelo lado de dentro. E hoje a gente criou um outro problema por conta dessa tecnologia que até então, naquela época, conseguia resolver um problema. Hoje ela criou um outro. Não é verdade? Então, à medida que a gente vai resolvendo os problemas, outros vão aparecendo, não tem a menor dúvida.
E eu falei o seguinte, olha, quem viver verá. Eu não sei se a gente vai resolver de vez o problema da fadiga de alarmes, mas de alguma forma a gente está conseguindo, e sobretudo o mercado, a indústria de equipamentos eletrodomésticos, ela tem conseguido avançar dentro dessa perspectiva, tentando buscar soluções. Embora a gente esteja num evento que trate da questão da usabilidade, e reforçando mais uma vez, não adianta a gente ter a tecnologia que permita tudo isso quando a gente não tem os processos de trabalho que estão repensados e remodelados para que a gente possa se adequar a esses recursos. Quais seriam as vantagens da interoperabilidade? Facilitar o desenvolvimento de abordagens inovadoras para a melhoria da segurança do paciente e qualidade dessa assistência, então ajudaria a rever modelos e os processos de trabalho. Pode melhorar a qualidade e a performance dos equipamentos eletromédicos na medida em que eu consigo retirar deles o seu maior desempenho. Pode orientar a adoção, incorporação, desinvestimento e obsoletização de tecnologias clínico-assistenciais, na medida em que, quando eu tenho um equipamento que consiga um nível tão elevado de interoperabilidade, é possível que eu possa, então, descartar um outro que até então era utilizado como complementação. Pode melhorar ainda o processo de obtenção de dados mais completos e precisos. Hoje a gente viu o EGRE aponta como sendo a segunda principal ameaça dos perigos das tecnologias, a qualidade da informação dos dados que a gente produz dentro dos hospitais. Inclusive permitindo de modo remoto. Hoje a gente tem software que permite que eu possa fazer a monitorização desse doente, o segmento desse doente, inclusive alterar parâmetros que estão sendo monitorados à distância. Do mesmo modo, pode orientar e dinamizar e ainda acelerar a tomada de decisões e condutas clínicas. Aquele exemplo que a gente viu com a bomba de infusão poderia perfeitamente ilustrar o quanto que essa tomada de decisão poderia ser muito mais rápida. O problema é como a gente consegue alcançar essa interoperabilidade. Não raramente ela é conseguida dentro dos hospitais a partir do corpo clínico. Então tem lá o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta que participa do evento, tem a experiência do colega que é reportada para ele, e eles vão montando aquele Frankenstein. Eles vão, olha, o equipamento X é bom, eu ouvi falar que funciona, então vamos incorporar isso daqui. O outro, eu participei de um evento, tinha um equipamento bacana lá, vamos incorporar esse equipamento. Dificilmente a gente vai buscar soluções com o próprio fabricante do equipamento eletromédico. E aí, por conta disso, é comum a gente encontrar, por exemplo, nas unidades de terapia intensiva, a bomba de infusão é de uma marca X, o monitor multiparamédico é de uma marca Y, quando a gente não tem várias bombas na unidade de diferentes fabricantes, o que consegue ser pior ainda. Porque para a gente trabalhar a usabilidade utilizando uma única marca já é complicado. Imagine fazer o camarada se haver com 3, 4, 5 diferentes marcas e modelos de bombas de infusão. Quando a gente contrata esse fabricante, ele consegue oferecer uma solução para o nosso serviço, dependendo das características de cada unidade. Olha, eu quero soluções para monitorização multimodal ou multiparamétrica para a minha unidade de terapia intensiva. Existem indústrias, marcas que poderão perfeitamente oferecer todo um conjunto de equipamentos que vão permitir que a gente consiga resolver alguns problemas dentro da unidade. A gente pode ainda, através da própria organização de assistência à saúde, adquirir um determinado nível de interoperabilidade, contratando especialistas em integração de sistemas que também vão acabar fazendo esse tipo de procedimento, como com equipamento com esse fabricante, ou outro com aquele, através dos distribuidores, que nem sempre são distribuidores exclusivos de uma determinada marca. Então, como a gente já salientou, o ideal seria que fosse através do próprio fabricante do equipamento médico assistencial. Hoje a gente já tem no Brasil uma série de marcas, e a gente poderia citar a Philco, a Philips, a GE, a Bebral, enfim, que vão oferecer soluções para determinadas demandas dentro do hospital. Então, o ideal seria que a gente contratasse esses serviços e, consequentemente, adquirindo esses equipamentos. No cenário de terapia intensiva, o que a gente encontra é exatamente isso daqui. Do modo que a gente utiliza esses equipamentos, a gente não tem um sistema clínico. A gente tem aqui um grande Frankenstein, a gente tem aqui um aglomerado de equipamentos, e o que é pior, equipamentos que acabam concorrendo entre eles mesmos.
A gente costuma monitorar, só para a gente exemplificar rapidamente, monitorar, por exemplo, frequência cardíaca ou frequência de pulso utilizando o monitor multiparamétrico, mas se esse doente está com ECMO, eu também estou monitorando essa variável. Se ele está com oxímetro de pulso, eu também estou monitorando essa variável. Ou seja, a gente produz tantos dados em superposição, e no momento de decidir em qual deles eu devo confiar, a gente fica com uma dúvida que é enorme. Então, a interoperabilidade no cenário de terapia intensiva é uma coisa ainda complicada no nosso país, porque dificilmente a gente vai encontrar ainda unidades que consigam interoperar no nível 1, que é o de conectividade, e depois a Ana Paula vai falar um pouco da experiência dela a respeito de um determinado equipamento que já permite um nível de interoperabilidade. É óbvio que pensar em interoperabilidade depende, obviamente, repensar a questão dos recursos humanos que eu tenho disponível dentro da unidade e, consequentemente, pensar na questão da segurança. Isso envolve, obviamente, pensar nos aspectos que são ergonômicos. Me parece que essa é a mesma imagem que foi mostrada pela Estela. Eu preciso pensar na questão da usabilidade. Nessa perspectiva, eu preciso pensar sempre em termos de eficiência, como é que eu posso cumprir um determinado objetivo, e tendo o menor dispêndio de investimento pessoal, de tempo, por exemplo. A efetividade, será que essa tecnologia funciona no meu cenário real de uso? E, por fim, a questão da satisfação do usuário, como a gente já havia comentado anteriormente, se faz necessário também pensar nessa perspectiva. O profissional está satisfeito com o equipamento que ele opera? E aí aqui eu trouxe alguns questionamentos já para a gente abreviar e concluir a nossa apresentação. Qual o nível de confiabilidade desses sistemas e seus dados? Do modo que nós temos montado os sistemas de monitorização em terapia intensiva, os sistemas de suporte circulatório extracorpóreo, os sistemas de suporte medicamentoso através de infusão contínua por sistemas automatizados, eu posso determinar um certo grau de confiabilidade nesses sistemas e, sobretudo, nas informações que eles passam para o profissional em terapia intensiva. Como se dá o processo de comunicação entre eles? Entre eles, inclusive, considerando aqui o usuário desse equipamento, que também o tempo inteiro precisa interoperar com esses equipamentos. Como o usuário se insere nesse processo e nesse contexto? Será que ele conhece essa conversa? Será que ele sabe que os equipamentos que ele dispõe na unidade dele permitem um nível, ainda que mínimo, de interoperabilidade? Esse volume de informações é mesmo necessário? Preciso produzir tanta informação assim? Como interpretar e o que fazer com tanta informação? E ainda, mais monitorização torna essa assistência mais segura dentro da unidade de terapia intensiva? O problema é que quase sempre essa interoperabilidade é alcançada a partir de decisões que são administrativas. Então não conversa o médico com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o engenheiro clínico. Falar em engenheiro clínico, inclusive, nos hospitais brasileiros é quase que utópico. Aqui no Rio de Janeiro dá para contar nos dedos quantos hospitais têm serviços de engenharia clínica e de engenharia clínica atuante. Com farmacêutico também não é muito diferente. Ontem eu estava conversando com um cara, você estava falando, Roberto, farmacêutico na unidade, ele quer trabalhar em armazém dentro do hospital. Ele está ali só para entregar medicamento, ele não está muito preocupado em interagir e discutir a respeito de outros problemas que o farmacêutico deveria estar inserido dentro do contexto hospitalar. Não raramente por decisões do corpo clínico e poucas vezes são informadas por evidência. Se incorpora tecnologias sem ter base de evidência científica que mostre que aquela tecnologia é custo-efetiva, ela pode ser capaz de trazer uma melhor relação custo-minimização, enfim. Como resultado, nós criamos dispositivos compostos e não sistemas clínicos propriamente ditos. Quando a gente consegue criar algo que se assemelha a um sistema clínico, ele é desconhecido. Ele é pouco ergonômico, tem baixo nível de usabilidade e traz graves falhas no seu escopo, sobretudo falhas de comunicação e de interoperabilidade. Eu gosto muito de fazer a comparação com a cabine da aeronave, e aí até gosto de falar com propriedade, que eu faço simulação de aviação, e aprendi alguma coisa sobre alguns procedimentos que são utilizados na aviação.
O piloto ele tem uma série de equipamentos responsáveis para dar uma determinada orientação para que ele possa sair de um ponto A para um ponto B. Mas ele não olha isoladamente a bússola, ele não olha isoladamente a magnética, ele não olha isoladamente o horizonte artificial, o altímetro, nada disso. Ele está pensando sempre na perspectiva de sistemas de navegação. Isso, lamentavelmente, a gente não faz na terapia intensiva. Talvez também não faça no centro cirúrgico, nas salas de emergência. Eu olho para o dialisador, vejo apenas o dialisador. Eu olho para os sistemas de infusão automatizado e olho somente as bombas de infusão. A mesma coisa com os monitores, com os ventiladores. Eu não consigo pensar dentro dessa perspectiva de sistemas clínicos. Bom, enquanto a gente não consegue avançar num nível ideal de interoperabilidade, o que a gente pode fazer é, utilizando esse aglomerado de equipamentos, tentar melhorar os processos de trabalho. Ontem se foi dado um pontapé inicial com relação à problemática dos processos de trabalho. Eu preciso definir sempre o problema, eu preciso medir o dano, inclusive o dano potencial, sempre trabalhando na perspectiva da prevenção, analisar esse dano potencial e, consequentemente, aprimorar os processos, foi o que a Estela já havia apontado aqui anteriormente. E, consequentemente, o processo de reavaliação e controle é fundamental. Às vezes a gente cria os nossos protocolos, a gente cria as nossas tecnologias leves, as tecnologias leve e duras. Isso daqui, Merri, foi muito fantástico quando ele disse que as tecnologias leves, elas retroalimentam as tecnologias duras. As tecnologias duras, elas não conseguem funcionar senão a partir da criação, do desenvolvimento de tecnologias leves e até de tecnologias leves duras. E aí a gente cria protocolos que vão durar uma eternidade na nossa instituição. E às vezes protocolos que são copiados de outras instituições que a gente acha que vai funcionar no nosso serviço. O Tura ontem havia comentado a respeito de algumas estratégias que a gente deve utilizar no nosso dia a dia para fazer a reavaliação e o controle desses protocolos. Mas para que isso possa ser possível, eu preciso ter um diagnóstico. E esse diagnóstico é exatamente o diagnóstico da realidade da minha unidade. Não dá para a gente modelar processos de trabalho se eu não conheço a realidade da minha instituição. Conhecendo a realidade implicaria basicamente definir qual é o perfil da minha unidade, portanto, o que eu vou precisar de soluções de problemas para a minha unidade, qual é a missão da minha unidade, qual é o modelo gerencial que eu quero adotar, qual o perfil dos doentes que eu tenho nessa unidade, qual o perfil dos recursos humanos disponíveis. A gente está o tempo inteiro falando de usabilidade aqui, quais são os equipamentos médicos que eu tenho, quais são os monitores multiparamétricos que são disponíveis, onde eles se encontram na curva de obsolescência, isso é importantíssimo, qual o nível de usabilidade desses equipamentos, qual o perfil de alarmes disparados na minha unidade, quais são os processos de salvaguarda que eu vou utilizar, quais são os planos de contingenciamento que eu vou determinar, como esses alarmes serão gerenciados, quais são as metas estabelecidas. Eu vou até encerrar aqui como são incorporadas essas novas tecnologias, mas quais são as metas estabelecidas? A gente tem um problema que eu penso que é gravíssimo. A gente não estabelece metas a curto prazo. Daqui a um pouco a gente vai falar sobre parametrização. É uma coisa impressionante. A gente não determina meta, não se tem alvo. A gente admite um doente, a equipe não se reúne para discutir o que eu penso em termos de proposta de meta para esse doente para daqui a meia hora. E essas metas, elas precisam ser revistas o tempo inteirinho. E aí, mais uma vez, me reportando a questão da aviação, e especificamente lá nos modelos de trabalho desses profissionais, que é o gerenciamento de recursos da tripulação. Existe sempre um plano B. A gente, quando eu estou falando da gente como um piloto de simulação, a gente, quando sai de um ponto A para um ponto B, tem alguém que está nos ajudando nessa trajetória. Que existe alguém que está monitorando, que é esse controle de tráfego. Mas eu preciso, muito embora eu queira chegar no ponto B, eu preciso ter o ponto C. Talvez chegar no ponto B não seja possível naquele momento. E aí, o que eu faço? Então, esse é um problema que a gente precisa começar a avançar e discutir dentro dessa perspectiva. Por enquanto é só. A Ana Paula vai dar continuidade falando um pouco da sua experiência. Obrigado.
Bom, gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer, né, ao professor Roberto pelo convite e o desafio, né, de falar de interoperabilidade, porque enquanto enfermeira, a gente sabe que na assistência, quando a gente está trabalhando, a gente tem pouco acesso a esse tipo de tecnologia e dessa realidade, que na verdade já está aí para a gente usufruir dela, mas como o professor Roberto falou, muitas vezes a gente não sabe o que fazer com tantos dados, com tantas informações. E aqui no Brasil ainda é difícil da gente estar lidando com isso. Então, ele pediu para que eu falasse um pouco da minha experiência, e aí eu trago a interoperabilidade com as Smart Pumps nas terapias de infusão. Onde estamos? Né? Em que pé está essa situação? Declaração de conflitos de interesses, como já foi dito, eu sou gerente comercial dos laboratórios de Bebraun, que hoje tem uma Smart Pump que está no mercado e que hoje é a que tem maior conectividade, oferece maior conectividade aqui no Brasil. Como eu sou enfermeira e pouco criativa, trago novamente o Instituto ECRI, apenas para ressaltar que eu trouxe só 2 anos, tá? 2014 e 2015, onde aparecem de novo e que as terapias de infusão são, sim, uma preocupação e estão presentes aí ao longo dos anos. Aqui em 2015, e ainda aqui, como terceiro lugar, também a preocupação ainda nas terapias de infusão, também vem a questão da conectividade, da parte informatizada das informações, né? Também é uma preocupação do Instituto ECRI. E aí aqui eu trago 2 conceitos, né, do que é Smart Pump. A gente ouve tanto dizer, porque as bombas de infusão, não, porque agora as Smart Pumps, as bombas inteligentes, mas que diabo é isso, né? O que é, né? O que ela tem a me oferecer a mais do que a bomba de infusão que vai infundir lá com a minha programação básica, vai infundir a droga no paciente? Então aqui eu trago 2 conceitos, né? Em 2002, o ECRI disse que as Smart Pumps, em geral, têm o propósito das bombas de infusão, com recursos adicionais para a detecção de um erro de dosagem através do sistema Double Check na programação das doses das medicações e identificação de potenciais erros de programação antes de chegar no paciente. E aqui no segundo conceito, em 2007, são conceituadas como bombas programáveis com softwares de segurança capazes de interceptar erros através de alertas quando a infusão contínua de alguma droga encontra-se com doses excessivas, velocidade errada, enfim. Então, na verdade, as Smart Pumps dispõem de um software, né, avançado, onde está diretamente relacionada à segurança do paciente, onde você pode minimizar questões de erros na administração de drogas. E aí eu trouxe aqui alguns artigos onde se discute justamente já as Smart Pumps, e aqui ela fala da necessidade da biblioteca de fármacos, né? Na verdade, a biblioteca de fármacos ela está inserida aí no contexto das Smart Pumps, mas existe um conceito muito equivocado a respeito da biblioteca de fármacos, porque quando a gente está em algum lugar, em algum hospital, pela minha experiência, muita gente acredita que a biblioteca de fármacos nada mais é do que ter o nome da droga destacada na tela da bomba de infusão, durante a infusão. E, na verdade, a biblioteca de fármacos oferece muito mais do que isso. Oferece, sim, ter o nome da droga na tela, mas ela oferece você inserir protocolos no software, determinar limites máximos e limites mínimos, onde você pode impedir, inclusive, que algum erro de drogas excessivas sejam feitas. Então, assim, o software bloqueia no caso de estar inserido no protocolo da biblioteca de fármacos. Então, assim, é o que o Roberto falou, da questão da subutilização de determinadas tecnologias, né? Às vezes você dispõe de todo esse aparato, de toda essa
essas informações e, no entanto, você tem uma bomba que está fazendo a mesma coisa que a bomba de fusão convencional, né? A questão da usabilidade. E aqui ele confirma isso, dizendo que os limites máximos reduzem o risco iminente de danos ao paciente. E agora, esse fresquinho de 2015, esse artigo, onde já se discute, né, o incremento desses softwares que estão disponíveis nas Smart Pumps. Então, ele diz ali que, e aí muito interessante, acho que aqui não. Peraí. Deixa eu fazer. Elcio, faz aí. Bom, então assim, nesse artigo, ele fala justamente do incremento dessa biblioteca de fármacos, né, para serem já começarem a serem revistas, revisadas e aprimoradas, e que está diretamente ligada à fadiga de alarme, né? Ele justamente, esse artigo fala exatamente sobre isso, sobre os alarmes que realmente não... E aí, foi? Então, ali eu botei só o abstract e atentando ali para a conclusão, né? Falando justamente sobre isso, sobre o aprimoramento. Então, para ter uma ideia, já está sendo discutido o aprimoramento dessas bibliotecas de fármacos, que muitas vezes as pessoas desconhecem sequer o objetivo real desse software. Pode passar. E aí aqui eu trago o que o Roberto já passou, né, os níveis de interoperabilidade. E aí hoje o que a gente dispõe? A gente dispõe do nível 1 técnico de conectividade. Então ali tem a imagem da bomba, que hoje nos permite fazer essa conectividade. E não sei se as pessoas já conhecem, enfim, alguns já tiveram oportunidade aí de ver essa bomba. E agora eu trago um vídeo para vocês do que... B. Brown Space, with its wireless capabilities and auto-programming, allows to build up a closed-loop system to realize a safer medication workflow and to prevent pump-related adverse drug events. It double-checks medication data and reduces manual programming of an infusion device, as well as B. Brown Space, with its wireless capabilities and auto-programming. B. Brown Space, with its wireless capability and auto-programming, allows to build up a closed-loop system to realize a safer medication workflow and to prevent pump-related adverse drug events. It double-checks medication data and reduces manual programming of an infusion device, as well as time spent on the documentation. The workflow process begins with the prescription. The physician enters the medication order into a computerized physician order entry system, CPOE. This information is used for compounding of the medication and container label generation. The prescription data will be routed to the place of drug admixture. While preparing the medication, a barcode including the patient's individual drug information and patient ID are created accordingly.
At the point of care, the medication process begins with scanning the patient's ID, encrypted in a barcode at the patient's wristband. Scanning the pump identification, the label of the drug container, and optionally the clinician's ID will complete the scanning, and all information can now be linked to the medication order. This is how the clinician establishes the 5 rights of medication administration. The medication data will be transmitted wirelessly to the pump only if a prescription matching the scan data is available. The data is highlighted at the pump, and the clinician can finally validate the medication data. After the manual confirmation, the infusion can be started. Additionally, DoseGuard limits of the internal IV pump drug library are added to extend the medication data, with individual safety limits to avoid under or over infusion when titrating the infusion rate. After the infusion is started, all therapy data can be transferred wirelessly to the documentation system to close the medication workflow. Auto-programming helps you to achieve the goals of the 5 rights of medication administration, reduce manual programming of the infusion pump, and to minimize documentation efforts. That's how modern IV technology, in combination with IT, can increase patient safety effectively. Auto-programming helps to increase medication safety. When can we get in contact with you? Bom, gente, peço desculpa que o vídeo é em inglês, mas a gente vai passar aqui rapidinho. Então, na verdade, a bomba oferece um ciclo a ser seguido, onde se inicia no prontuário eletrônico, e aí a gente tem que começar a refletir o que a gente dispõe de prontuário eletrônico aqui, né? E se esse prontuário eletrônico é realmente utilizado em sua integralidade, se ele realmente é utilizado da forma correta. Em seguida, existe a possibilidade do escaneamento do código de barras, onde o farmacêutico envia a droga para o setor, né, para a terapia intensiva, já rotulada com código de barras, ou ali no caso foi uma bomba de seringa, mas isso também pode ser feito numa bomba de equipo, onde vai vir o frasco da solução já pronta também com essa rotulagem. E aí a gente consegue fazer o escaneamento dessa droga e também pode fazer da bomba, tá? A gente pode saber exatamente em que bomba daquela torre foi feita a droga. E escaneia também a pessoa que está administrando, né? E assim, e o objetivo final é que a gente tenha os 5 certos, né? O paciente certo, droga certa, via correta, fluxo correto e a pessoa que administrou. Então, assim, hoje o que a gente oferece, o que a gente tem a oferecer no mercado é esse tipo de conectividade. Ela que ainda faz, você consegue ter uma monitorização, se você tiver um monitor central, né? Você consegue, lá no leito 32, por exemplo, alarmou uma bomba porque a solução acabou. Você consegue ter essa informação quando existe a conectividade com o monitor central lá no posto de enfermagem. Então aí já existe esse preparo dessa medicação, você já sabe o motivo pelo qual a bomba está alarmando. Então você já sai daqui com essa solução pronta, tá? Então assim, o que a gente tem hoje é esse nível de conectividade. E eu iniciei essa palestra aqui, esse bate-papo, com a pergunta: onde estamos? E agora eu passo para vocês onde queremos chegar, né? E aí eu trago essa pergunta: no Brasil estamos de fato preparados para a interoperabilidade no cenário hospitalar? Né? Já é uma realidade, está prestes a acontecer, e eu queria, assim, eu na verdade fiz uma apresentação bem pequena com o intuito justamente de estar estimulando. O Roberto gosta muito de fazer perguntas, como vocês viram na apresentação dele. Então, assim, eu acho que é o momento da gente estar discutindo algumas questões que, obviamente, vai muito além das nossas possibilidades, né? São questões de políticas, enfim, muitas outras questões que a gente não vai poder realmente resolver. Mas aqui fica a pergunta: será que nós estamos preparados para essa interoperabilidade? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Vamos abrir 5 minutos para perguntas.